Muito bem, boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça, a infinita misericórdia de Deus, nos traz de volta a estarmos juntos, através desse meio de comunicação, para assim nós comermos desta mesa farta que é a palavra bendita do Senhor, Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede. Para mim é motivo de muita bênção, alegria em saber que nós estamos naquilo que é verdadeiro, que é correto, que é sério, que é a palavra do Senhor. Estamos aguardando aí a volta do Senhor Jesus e nós estamos aí sempre procurando cada dia mais preencher aquele lugar necessário para que o cristão possa alcançar todo o gozo, toda a bênção, toda a alegria, toda a paz, porque vivemos num mundo moribundo e precisamos realmente da graça do Senhor. Toda pessoa que realmente tem encontrado esse desejo no coração, fervente mesmo de amar a Deus, crer em sua palavra, só tem a ser ricamente abençoado por Deus, Quem tem esse imenso prazer, eu vou se cumprimentar, é esse irmão em Cristo, o pastor Roberto Santos, sou aqui da cidade de Álvares Machado, São Paulo, e temos aqui um lugar pequeno, um pequeno templo, onde nós reunimos aí às terças-feiras, às quintas-feiras e também aos domingos, E às vezes acontece no sábado, como vai acontecer sábado próximo. Terça-feira, culto de oração, às 7h30, às 7 horas já estamos no tabernáculo, A quarta-feira, hoje, no horário especial de hoje, de quarta-feira, aqui pelo escritório. Amanhã, quinta-feira, no tabernáculo, a partir das 7h30, mais 7h15, 7 horas, 10 para 7, já estou no tabernáculo. E somos bastante agraciados por Deus, Lembrando aos irmãos também que todo primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia do Senhor, como vai acontecer agora, sábado, dia 1º, creio que é, sábado próximo. Todos são cordialmente convidados a estar conosco, O nosso endereço de reunião aqui em Álvares Machado está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado. E Deus possa te abençoar. E se você deseja estar conosco em uma de nossas reuniões, para nós será um grande privilégio ter você conosco, tá bom? E assim desejar, a porta está aberta para acolher a cada um. Muito bem, irmãos, nós estamos agradecidos a Deus por mais um dia, por mais um tempo de trabalho, muitos seus trabalhos seculares, e agora temos um lugar, um tempo para Deus, onde nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu creio que Ele tem bênção para nós, Cada pessoa que realmente dedica a Deus só tem a ser abençoado. Mas eu tenho aqui uma escritura, nós já lemos ela em outra ocasião, mas eu creio que Deus tem algo para nós nesta noite, Eu fico pensando às vezes com cuidado para falar aqui como mais propriamente culto evangelístico, mas por outro lado fico pensando que todo verdadeiro homem de Deus, chamado por Deus, ele não tem que ser dirigido por si próprio, ele tem que ser dirigido por Deus. E para mais tarde, depois alguém falar assim, mas nunca ouvi pregar, nunca ninguém me falou sobre isso. Então nós sempre gostamos de falar as claras com as pessoas, Não gostamos de passar pano quente, Gostamos de dar tapinha nas costas, não gostamos de fabricações, Nós gostamos de realidade. Deus é um Deus eterno e Ele tem suas infalíveis realidades, Graças a Deus. Então às vezes as pessoas não querem falar, com medo disso, com medo daquilo, com medo das pessoas não querem aceitar, mas tem que ser dito. Se não pensasse assim, eu não pregaria naqueles dias falando o que ele disse, só apenas 8 almas aceitou ele, a mensagem dele, e foram salvos. E nunca se espere ver multidões, muitas pessoas, porque Deus trabalha também numa minoria. Isso é da maneira de Deus. Mas eu estou com uma escritura aqui, de Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, apenas o verso 12. E o tema de hoje será assim, advertência, depois juízo. Vou repetir a escritura e o tema. Êxodo capítulo 12, verso 12. E o tema de hoje será advertência e depois juízo. Eu estou com a mensagem em mão aqui.
eu quero mais passar lendo, porque é algo tremendo quando nós podemos ler e meditarmos juntos no que o profeta de Deus tem dito, porque nenhum homem tem mensagem a si próprio. Eu vejo muitos, né, ler a Escritura e larga a mensagem para lá e passa o culto todo, nem menciona alguma coisinha do irmão Branham, mas raramente ele coloca alguma mensagem, ou pega pelo menos a mensagem, né, da íntegra aqui, da gravação da voz de Deus, ó, a mensagem vista e corrigida. Essa aqui não tem falha, não. Não tem interpretação, não tem manipulação, não tem partes que foram tiradas, não. O que é certo mesmo serve das gravações da voz de Deus, a fonte original da noiva de Jesus Cristo. Então, coisa boa é sentar e ler a mensagem, ou dar as fitas, né? E se for para pregar também, pregar dentro do que está aqui. Dentro do que está aqui. Não é ter argumento, fazer para ouvir, fazer dar gargalhada, né? E por trás depois as pessoas estarem perdidas, não saber para onde vai. Mas Deus quer uma igreja posicionada que realmente conhece a sua palavra, conhece o seu feitor, conhece o Espírito Santo. É isso que Deus está procurando. Quando Ele vier para buscar o seu povo, você vai ver que somente aqueles que puderam alcançar isso, irmãos. Não é porque o pastor fala bem, não é porque ele gritou, não é porque ele falou língua, não é nem mesmo porque ele tem um dom, não é isso. É o tanto quanto se absorve da palavra de Deus, quanto você tem de Deus em você. À medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai deixando para fora, para lá, as coisas que não tem nada a ver com a palavra. Você quer aplicar a palavra, e aplicar a palavra hoje não está fácil, porque as pessoas querem aplicar a palavra em si, mas querem que o mundo esteja junto, querem que as modas estejam junto, querem que as coisas de qualquer forma, né, estejam junto, as jogatinas, as mentiras, né? E quando nós somos ensinados, temos que tirar essas coisas para fora, para ser abençoado por Deus, né? E que coisa maravilhosa quando nós realmente damos crédito a Deus, tá bom? Então, Deus abençoe a todos quantos estão entrando aí, tá bom? Deus abençoe aí a Paula Martins, aí Maria de Jesus, Tatiana Norberto, e temos também Marli Silveira, que sempre nos acompanha. Deus abençoe ricamente os vossos corações. Para quem começou agora aí, chegou agora, vou repetir a escritura de novo e o tema, então. A escritura é Êxodo, capítulo 12, apenas no verso 12, e o tema de hoje será advertência depois juízo. Mas enquanto você pega a sua Bíblia, se é que a gente está perto de você, né? Você já abre aí para nós lermos juntos, meditar um pouco na mensagem aqui. Vamos para uma faixa musical, tá bom? Enquanto isso, Deus abençoe. Vamos aqui, quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, não tem jeito. Não tem jeito. Quem é pombo, quem é corvo, quem é eleito, quem é perdido. Não tem esse negócio de ficar colando lã em cabras, né? Não adianta colar pena de pavão em uma outra ave que não é pavão, não vai dar certo. Então, Deus abençoe a todos, né? Vamos lá. Quem é trigo é sempre trigo. É sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Deus preparou a terra, plantou a semente do trigo, e o joio foi semeado pelo astuto inimigo. Mas quando o trigo nasceu, o joio nasceu também. São os dois bem parecidos, não se sabe quem é quem. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo
trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. E a lavoura está crescendo e cada vez mais bonita, mas o joio está no meio e você não acredita. Se você arrancar o joio, pode ocorrer um perigo. Por engano arrancar um formoso pé de trigo. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quando o sol está muito quente, olha o trigo fica curvado e o joio ali no meio está também desanimado. Mas quando Deus manda chuva, cai sobre as duas espécies. O trigo se regozija, o joio também agradece. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Mas no dia da colheita eles serão separados, palha, trigo e o joio, cada um vai pro seu lado. Terão eles seus destinos pelo Senhor decidido. Palha e joio são queimados, mas o trigo é recolhido. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Toda semente eleita que o Senhor predestinou, ela já está segura na mão deste lavrador. Ela vai para o celeiro pela predestinação. Deus não deixará perder a semente de Adão. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará.
Amém. Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa é você estar bem com Deus, estar bem no espírito, na alma. Que coisa maravilhosa. Vamos lá para a Escritura então. Êxodo capítulo 12, verso 12 apenas, que diz assim, olha: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, Deus, nós estamos tão agradecidos mesmo por tua bondade, nos colocar mais uma vez diante do teu altar nesta hora para a oração e pedindo que o Senhor abençoe esta singela, pequena, simples meditação. Que o teu Espírito possa falar a cada coração nesta noite, Pai, no nome de Jesus Cristo. E não esquecendo de pedir a Ti o perdão de nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Ó Deus, que nós possamos cada vez mais aproximar de Ti com inteira certeza de fé e os corações purificados da má consciência e também o corpo lavado com água limpa. E retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o Senhor que prometeu. Muito obrigado por esta vez, esta noite. Abençoe todos os meus irmãos, minhas irmãs que estão nos ouvindo agora e que outro dia por certo irá ouvir. Que a tua graça alcance e seja com todos. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus por essa escritura que nós acabamos de ler. É uma escritura muito tremenda para nós, quando nós vemos que Deus deu uma advertência aos filhos de Israel no Egito, estavam lá. E o interessante é como que Deus trabalha, né? O homem, a mulher, o ser humano, ninguém consegue limitar o programa de Deus. Ninguém consegue fechar, colocar barreiras no programa de Deus. Ninguém consegue fazer isso, porque Deus tem a sua forma de trabalhar. E nós cremos que quando Deus quis livrar Israel lá do Egito, né, eles estavam sendo escravos lá, eles estavam angustiados, e eles começaram a orar ao Senhor, e Deus enviou lá um libertador, e foi Moisés. Mas Moisés, sendo a boca de Deus, Moisés, como ele era gago, então tinha lá, né, Arão, que eu creio que era seu irmão Arão, que foi sendo profeta, e Moisés seria como Deus para eles, né? E então Deus apregoou ali a palavra e pedindo que eles libertassem o povo de Israel para sair, para ir para a terra de Canaã. Mas o faraó sempre duro, né? Sempre no tocante às coisas de Deus. Então ele não fechou, endureceu o coração e não deixou o povo sair. Meus amados, mas como Deus é rico em misericórdia e graça, Ele sempre trabalha e não tem ninguém que possa ensiná-lo, e nem aquele que também possa falar assim, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Então, a Bíblia diz que a mão do Senhor estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Quer dizer, ninguém pode impedir Deus. Quando Deus quer fazer algo que Ele determina, não existe ajuntamento, não existe agrupamento, não existe nada que possa distrair a Deus daquilo, né? E fazer com que Ele esqueça do que Ele falou e não vai acontecer mais, não. Deus tem uma meta, né? Isaías 55, creio que diz que toda palavra que eu proferi não voltará para mim vazia, mas terá um propósito para que a enviei. Deus nunca fala as coisas tontas, como os homens fazem, as pessoas fazem. Eles fazem, prometem, depois esquecem que prometeu. Eu falei isso? Será que eu falei isso? Mas Deus não. Deus lembra de todas as coisas
Ele cumpre com a sua palavra. Não tem nada até hoje que Deus não cumpriu com a sua palavra. Agora, claro, tem certas coisas que Deus põe como propósito, propositalmente, para ver como que seus chamados filhos enxergam isso. Né? Como que seus chamados filhos... Por exemplo, né? Ele falou para destruir todas as demais culturas, depois ele mesmo fez a arca e colocou os querubins ali, né? Que tinha as asas também, né? 6 asas, com 2 cobria os pés também, 2 cobria o rosto e com 2 voavam, mas em cima da arca tinha querubins que estava de asa com asa, um de cada lado ali. Então ninguém pode querer ensinar a Deus, né? E ao homem ele tem que realmente crer que Deus é soberano e que mesmo nós não entendendo muitas coisas de Deus, mas nós fomos ensinados a crer. Se creres, verás a glória de Deus. Agora, não crer aqui, somente aqui na mente, mas crer no coração, lá no corpo de máquina, não aqui no homem da coberta, lá de fora. Tem gente que crê muito em Deus aqui, mas quando chega aqui embaixo tem dúvida, né? Aí eles creem na cura aqui na mente, mas no coração, o coração está em dúvida. Será que vai ser curado mesmo? Por causa disso, que enfermidade o médico não tem mais jeito. Gente, se você puder crer de coração, você consegue todas as bênçãos. Todas. Todas. Buscar a Deus e a sua justiça. E todas, primeira coisa, né? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós não recebemos as coisas, é porque nós estamos débitos com Deus. E Deus, como é que pode, né? Está errado com Deus, débito com Deus, não crente em Deus, duvidando de Deus, achando que Ele é incapaz de curar um câncer, de curar uma enfermidade, qualquer coisa. Aí fica com dúvida. A fé tem que dominar o seu coração, a sua vida, né? Então chegou o momento de Israel ali e Deus tinha falado, né? Para eles tomarem o cordeiro conforme o tamanho da família, e eles comerem aquele cordeiro assado na brasa e bebendo das amargas, porque a qualquer momento eles sairiam ali do Egito. Aí pega o sangue daquele cordeiro, era pego passado na ombreira, num balde da porta lá de fora, e a Bíblia diz assim, ó, vendo eu o sangue passarei por cima de vós. E se você, meu irmão, minha irmã, aplicar o sinal, o sangue, a vida, a palavra de Jesus Cristo, amém? Você sabia que a palavra é a vida de Jesus Cristo? E a vida está no sangue? O profeta diz assim, que aquele sangue do cordeiro, que era sacrificado lá no passado, aquele sangue apenas cobria o pecado. O adorador chegava ali e se arrependia e matava um cordeiro, uma rolinha e tudo mais, e aquele sangue ali até aspergia, espirrava no adorador. Ele era envolvido com o sacrifício. Mas aquele sangue, aquele animal, aquele sacrifício que era feito, apenas cobria o pecado, né? Cobria o pecado, só cobria. Veja bem, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Mas o profeta disse que o sangue de Jesus Cristo caiu no Calvário, naquele dia, na cruz, aquela química. Mas ele diz que a vida de Jesus Cristo, a palavra, ele diz que as minhas palavras são espíritos e vida. A palavra da vida de Jesus Cristo. Você tem que aplicar esse sinal, que é a palavra. Vendo eu o sangue, a palavra hoje para nós, espiritualmente falando. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Então eles aplicaram o sangue lá no umbral da porta e Deus respeitou aquilo. Agora que coisa maravilhosa que Deus tinha um lugar de agrupamento para eles. Não era qualquer lugar que eles tinham que estar, não. Tem pessoas que acham que Deus é obrigado a abençoar em tudo quanto é lugar. Ele está lá no prostíbulo, quer que Deus abençoe. Está jogando na loteria, quer que Deus abençoe. Está fazendo coisa errada, quer que Deus abençoe. Está contando anedota, mentira, quer que Deus abençoe. Não. Israel estava em Gósen. Aleluia. Lá tinha paz. Eles aplicavam o sinal. Lá estavam esperando a ordem de sair, do que a palavra êxodo significa saída. Então veja que coisa maravilhosa, irmãos. E eles tinham que comer lá aquele cordeiro assado na brasa ali. E eles tinham que comer tudo, desde a frissura. Tem pessoa que não quer comer as coisas de Deus, não quer comer a palavra de Deus, quer comer aquilo que agrada a Ele, aquilo que realmente não chama a atenção dele. Você precisa comer toda a palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai
que procede da boca de Deus. A palavra, tudo que Deus disse para nós é o necessário para comer, né? A vida está ali, você tem que comer esse alimento. Glória a Deus, né? Ele diz que a minha carne é vida para vós, o meu sangue é vida. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida em si. Eles não entenderam, os discípulos não entenderam. São João capítulo 6, a partir do verso 60 em diante, a Bíblia diz que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andaram mais com ele, porque eles já achavam absurdo. E hoje em dia, pela maneira que as coisas estão indo, as pessoas acham absurdas quando tem alguém que está falando a palavra clara, que eles é acostumado com aquele leite desnatado, eles é acostumado com pregações internacionais, ele é acostumado com aquilo que somente faz um pentecoste, alguma coisa momentânea. Nós temos que tomar toda a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, porque é segurança para vós. Né? Outra palavra diz assim: eu não canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo era um homem que estava em débito com Deus, não, que só falava o que agradava a ele, não. Era toda a palavra, ele tinha que estar enquadrado. O homem de Deus, o ministro de Deus, tem que estar enquadrado na palavra. Não é esse negócio porque ele crê, ele defende o lado que ele crê, aquele que ele diz crer. Então ele deixa do lado, ninguém precisa saber, porque ele acha que é o maioral, né? Ele acha que a igreja é dele, ele acha que domina tudo, então tem que ser. Não, gente, a igreja não é de homem, a igreja é do Senhor Jesus. Os homens são apenas cooperadores para trabalhar, ajudando os irmãos uns aos outros. E Deus escolheu apóstolos, profetas, né? Pastores, evangelistas, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Efésios capítulo 4, verso 11 em diante. Mas eles estavam lá, em Gósen. Agora, uma coisa também que nos chama a atenção, que Deus tinha uma mensagem de advertência para ele, enviou o profeta Moisés para advertir. Aqueles que ouviram a mensagem, não é? De Moisés, melhor dizendo, e apregou a escritura, né? Que era a voz de Deus naqueles dias, apregou aquilo, aplicou o sinal, a praga e a mortandade passou por cima, porque Deus te cumpriu sua palavra. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Olha que coisa maravilhosa. Só que eu também digo uma coisa: Deus não é responsável para nenhum filho de crente que creu nisso e aplicou o sinal se ele estivesse lá de fora. Se ele fosse o primogênito, ele também seria morto. Vê, Deus, quando dá uma sentença, irmãos, ele não quebra porque é filho desse, porque aquele é filho de outro, aquele é pai desse, não. Tem que cumprir a escritura. A voz é pregada o reino do céu, e se prega força para entrar nele, né? Quer dizer, tem que se crer de coração, tem que deixar o mundo, tem que deixar a carne, tem que deixar os prazeres, as modas, as coisas que te atrapalham, senão você não consegue seguir a Deus. Tem gente que sai do mundo e ele quer carregar a bagagem do mundo com ele. Tem gente que vem para a igreja e quer trazer o mundo para dentro da igreja. Não, gente, Deus quando liberta é uma libertação total. O homem, ele começa a mudar a sua atitude, a mulher começa a mudar a sua atitude. Por quê? Porque é Deus que faz aquilo. Agora, porque é Deus que está chamando. Agora, quando o homem chama, aí fica difícil. O homem não vai dar conta mesmo. Mas graças a Deus que Deus nos adverte. Então, não importasse como bem era o filhinho, a filhinha que estivesse lá por lá de fora, ele tinha que estar por lá de dentro protegido. Irmãos, não importa se a pessoa é boa, se ela tem dom, se ela está falando em língua, se ela tem sonho, se ela tem visão, se ela diz que crê em mensagem, em Bíblia, se ela não estiver enquadrada aqui dentro, não vai adiantar nada. É isso que nós precisamos, sair desses véus denominacionais, dessas maneiras, e achar que Deus quer a coisa de cabo a rabo de qualquer forma. Deus é o Deus justo. Deus justo. Que coisa maravilhosa. Então, eles estavam esperando a hora, né? Graças a Deus. Mas, então depois a praga chegou. Mas nenhum dos filhos de Deus, nenhuma das filhas de Deus foram atacados por aquela praga, uma vez que estivesse por lá de dentro de casa, protegido pelo sangue. Amém? Se nós vemos aí no tempo do general Tito,
né, general romano, quando sitiou Jerusalém nos anos 50, 53 depois de Cristo. Veja só, e eles sitiaram em Jerusalém, os exércitos, e ficou ali. Ninguém entrava, ninguém saía, né, porque eles plantavam lá de fora, tinha que colher. Mas eles não podiam sair porque lá fora estava sitiado, né, com todos os exércitos, tudo mais. O que aconteceu? Eles ficaram lá dentro presos, comeram o que tinha, e a fome chegou e tudo mais, comeram até uns aos outros, começaram a se comer lá. Que coisa maligna, que coisa terrível. Mas veja só, depois eles entraram lá, o exército, e a Bíblia diz que o sangue deles corria nas calçadas, meio fio ali, como churrada, o sangue como churrada. Veja só, porque realmente eles não receberam a voz de Deus. Mas eu lhes afirmo que nenhum dos filhos de Deus foram pegos lá. Você sabia que a morte lá no Egito foi a última praga que desceu? E verá também a última praga que virá agora nesse tempo final. Estamos caminhando, rumando para isso. Por isso que é hora de advertência, não é hora de ficar mais vindo na igreja brincando de crente, lendo Bíblia e tanta coisa achando que é crente, né? Incrédulos. Não, nós temos que realmente saber que nós somos eleitos por Deus, somos filhos e filhos de Deus. E quem é filho por natureza, filho por nascimento, vai obedecer a seu pai. Aleluia, graças a Deus. E nosso pai é Deus. E ele realmente quer que nós estejamos aí realmente crendo em sua palavra. Mas vamos aqui então, o julgamento, né, na mensagem, redenção pelo poder. É o poder de Deus que te remine, viu? Não é poder de igreja não, não é poder de homem não. É o poder de Deus que te redime e te coloca através de uma redenção em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o profeta diz aqui na mensagem redenção pelo poder, a partir do parágrafo de número 30 e 35. Ele diz aqui para nós, ó, os julgamentos haviam caído e o último julgamento agora estava para cair. Deus ia cumprir a sua palavra ao pé da letra. Se alguém pensa que Deus perdeu o seu valor, se tem alguém pregando por aí, né, achando que as coisas vai se tornar fácil e tudo mais, deixa só o concílio comer e começar a apertar. O concílio de igreja começar a apertar aí. Você vai ver o que vai acontecer, né? Mas Deus realmente está nos ajudando agora, através da sua palavra, irmãos, e nos mostrando o caminho para seguir. Então Deus, ele cumpre a sua palavra ao pé da letra, amém? E todos aqueles julgamentos passados foram um sinal perfeito, um tipo perfeito dos julgamentos que estão para cair, ainda está para cair. A Bíblia diz que em Apocalipse que cairão pedra de um talento de cima para baixo. Agora um talento é 45 quilos, imaginou só, quase que o peso de saco de cimento caindo para cá, um atrás do outro. Veja só que situação encontrará essa terra. E nós vemos aí as coisas acontecendo, hein? E essas coisas não acontecem por acaso, não. É advertência. Deus tem advertido nesse tempo que nós estamos vendo. Mas se a pessoa não quer a advertência de Deus, sofrerá o juízo, né? O mundo jaz no maligno. Tanta corrupção, tanta mentira. Veja, a imundícia invadiu os lares, invadiu o sistema político, invadiu o sistema religioso. Veja que situação estamos hoje. Se vê as pessoas fazendo as coisas erradas, diz que é cristão. Fazendo isso e aquilo, diz que é cristão. Cristão desse jeito? Nós vemos que realmente cristão é aquele que vive a palavra de Deus, dá um testemunho de cristão, né? A sua palavra, o que você faz, o que você vive todo dia, mostra realmente se você é cristão ou não. Não é a falar que é cristão, o que mais que as pessoas abrem a boca e falam que amam a Deus, mas são incrédulos. Eles rejeitam tantas vezes que é dito e é lido que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo, as pessoas ainda lutam e vai contra e diz que é falso. Porque Jesus falou em Mateus 28:19, ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que aconteceu? Em Atos 2:38 eles cumpriram o que Jesus pediu, porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes.
E Pedro deu um discurso muito pequeno, rápido ali, e o que ele falou compungiu quase 3.000 almas. Aí eles perguntaram, essas almas que estavam ali ouvindo, o que faremos, vários irmãos? Aí Pedro diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não, ele não disse isso, porque ele sabia, através da revelação do Espírito Santo, que Pai não era nome, Filho não era nome, Espírito Santo não era nome, mas 3 ofícios de um ser, chamado Jesus Cristo. Por isso ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Ele sabia com a revelação. Que coisa maravilhosa. E outra coisa, você nunca vai achar na Bíblia alguém que foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai achar nas animações, você vai achar através dos clérigos que ensinam ali, cegos guiando outros cegos. Isso aconteceu, né, quando a perversão do Evangelho, no ano 325, irmãos, no tempo de Constantino. Veja que coisa, isso é durante as eras da igreja, mas Deus está agora voltando para nós, seu olhar, através de uma mensagem, assim como fez com o povo israelita que estava no Egito. Deus enviou um profeta Moisés lá, e Deus nessa era enviou um profeta mensageiro também, de acordo com Apocalipse capítulo 10, 7, Mateus 17, 11, né? Amós 3, 7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro revele o seu segredo, seus mistérios, seus enigmas aos profetas, seus servos. Amém? Deus tem feito isso, Malaquias 4, 5, 6. Aí alguém vem e diz, mas os profetas duraram até Jó. Claro, a lei concorda com você, a lei e os profetas da lei. Jesus falou sobre isso aí. Eu creio que foi no capítulo 14 de São Mateus que João Batista, né, foi degolado. E a lei e os profetas duraram até João, profeta da lei. Dali houve um momento de graça para cá. Você pode notar que Paulo foi profeta, o eunuco, né, ou melhor, aqui o Ágabo foi um profeta, profetizou sobre Paulo. E o próprio Jesus, em Mateus, que vos enviou sábios, profetas, escribas, a um deles matareis e açoitareis em vossas sinagogas. Foi Jesus que disse isso. Agora, quem é que vai anular o que Jesus falou? Será que isso faz os religiosos? Que tem as teologias? Você acha que a teologia é maior que Deus? O homem vai para um lugar do seminário para aprender um monte de besteira que não deveria ter ido lá. Enquanto fazer como João na ilha de Patmos, retirar e buscar o Senhor. Amém? Buscai-me e acharei. Batei e a porta vai se abrir, mas não. Vão aprender coisas de pessoas que incrédulas, que não sabem nada e quer ensinar o povo. Mas é o Espírito Santo que é ensinador. Mas que coisa aqui que nós vemos. Então foi o sinal perfeito, o tipo perfeito dos julgamentos, né, que estão para cair na terra. O profeta diz que essa era que estamos vivendo, na mensagem era de Laodiceia, que essa era terminará com Deus destruindo a terra, abalando todos os sistemas. Aquele tem que cortejar a grande prostituta, a qual não está sozinha, com as animações, haverá um grande boicote. Mas veja, ele também diz que haverá um lugar de refúgio, encontrando-se no aprisco do Senhor Jesus Cristo. E eu quero suplicar a vocês, enquanto a misericórdia está aberta, ainda corram o mais rápido possível, porque chegará um dia que a porta vai ser fechada. Amém? Que coisa maravilhosa. Não importasse quantas pessoas bateram na arca depois que Noé, que Deus fechou a porta atrás de Noé. Noé, abre a arca, Noé. Eu sei, Noé, que eu fui incrédulo, mas aqui está meu filho, está minha filha. Por mais inocente que fosse, a porta já estava fechada. E quando Deus fecha, não tem ninguém que abre. Amém? Por isso que o tempo de misericórdia ainda está exposto, o cordeiro ainda está no propiciatório. Esse negócio de falar que Deus saiu do trono, saiu, não está mais lá, ele pode ter se levantado, profeta, mas não saiu não. A misericórdia ainda está estendida, enquanto houver um eleito nessa era de Laodiceia, Deus ainda está tratando do seu povo. Não deixe esses charatões descer na sua cabeça e destituir você da palavra. Sai do sistema. Esses movimentos religiosos que estão atrapalhando. O profeta disse que muitos lugares deveriam ser fechados.
estão atrapalhando as pessoas. As pessoas vão lá e acham que está adorando a Deus quando eles têm parte da palavra, mas ter parte da palavra, ou 90%, ou 98%, você tem que ter a 100% da palavra. Se você tem 99,9%, você ainda não tem a palavra. Você ainda está longe de Deus ainda. Você tem que crer e ter os 100% da palavra. Amém? Então, Deus está nos advertindo nessa área. Advertência, depois vai falar que não ouviu. É igual a mãe, dá conselho para o filho, não faça isso, não pegue isso, é perigoso, não mexa com aquilo. Aí o coitadinho vai lá, inocentemente, mexe. Aí ela fala, já te falei, né? Você mexeu, agora tem consequência. Mas Deus, por sua rica misericórdia, irmãos, ainda está nos chamando, nos advertindo. Agora, se você observar, antes do julgamento cair, agora os ministros, pode discordar comigo nisso, o que não tem problema. Mas antes que o julgamento começasse a cair sobre o Egito, Deus enviou Israel a Gósen. Falei naquele lugar que estava lá, naquela região, e Deus enviou eles lá. Eles estavam em Gósen e nenhuma praga caiu sobre eles. Um tipo perfeito da igreja conduzida através da tribulação. Veja, muito bem, quando a tribulação vier aqui, a noiva vai estar nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Aqui vai estar os ímpios, né? As virgens nessas também, as 5 virgens nessas, que é o tipo, não é só 5 também, é uma parábola. Perguntaram para o Bruno, essas 10 virgens, a noiva só será 5, e as outras que não é da noiva, a nessa será mais 5, não. Isso é uma parábola, mas é muitos. Tanto é que João viu aquela multidão que veio e falou que isso aí só aqueles que vieram de grande tribulação vão entrar salvos na tribulação. A tribulação não tem lugar para ninguém se salvar não, gente. Abre o olho disso, veja essas coisas. Ah, quando eu vejo que essas coisas aconteceram, eu corro para Deus. Não, a tribulação é os 3 anos e meio para fechar a 70ª da casa do profeta Daniel, de Daniel capítulo 9, verso 23 em diante. Deus vai tratar com Israel na tribulação. Veja, ali vai estar os ímpios, vai estar os gentios também, que são as nécias que não foi qualificada para subir. Porque sabe por que eles não vão subir? As nécias, porque eles não têm mensagem. Eles podem até ouvir a mensagem. O profeta diz, para arrebatamento tem que ter essa mensagem. Muita gente será salva, vai para arrebatamento, tem que ter essa mensagem. Está tudo certo. Então veja, que coisa maravilhosa para nós, é o que Deus está fazendo. É simples isso, irmãos. E as pessoas fazem tanta confusão, tantos problemas, mas nós sabemos que Deus tem tudo claro para seus filhos, né? O profeta disse que nós temos que ser da raça pedigree, puro sangue de Deus. Então, quando Deus fala, em nós já tem aquele intuito de entender, de ver o que Ele está falando. Amém? Pode alguém pegar a minha escritura e falar errado para você, mas você sabe, não, isso aí está alguma coisa, está errado. A palavra que foi lida é verdade, mas o espírito por trás é outro. Por isso que o profeta diz na mensagem que tudo, qualquer culto falso que tem que ter um fundo de verdade, tem que ter um pouco de palavra, tem que ter um pouco de mensagem, tem que ter um pouco de Bíblia. Você não consegue ludibriar, não consegue segurar as pessoas. Às vezes você vê movimentos aí que vai muito bem em tal lugar, muito ritmo, mas o outro está nas portas. Uma coisa que é contra o pecado, eles apoiam. Irmãos, pecado sempre foi pecado. Por que eu não dizer o pecado mãe, que é a credulidade, que é o pior que existe, uma pessoa incrédula. Mas Deus os liberta nessa hora. Amém? Então eles estavam lá em Gósen, nenhuma praga caiu sobre eles, um tipo perfeito da igreja conduzida através da tribulação. Veja, muito bem, então a última praga que assolou a terra lá, veja, ou assolou o Egito, foi a morte. O anjo da morte passou lá, o anjo da morte está aí, está com doido para descer para baixo, porque ele já sabe a arruaça que vai fazer aqui. Mas graças a Deus que a noiva de Jesus Cristo não estará mais aqui, quando isso vier. Então estejamos preparados, meus irmãos, isso é mais sério do que possamos pensar. Nós não estamos no piquenique, nós não estamos, não é conta de caruchinha não é gibi. Não é um jornalzinho que está lendo, não, é coisa verídica. Essa palavra tem peso, a mensagem tem peso. Ai daqueles que quebrarem isso, ai daqueles que pisarem isto.
Deus tem misericórdia. Então foi a morte que chegou, a última praga lá. Todos vocês, leitores da Bíblia aqui, conhecem suas lições de escola dominical e assim por diante. Estudaram isso, talvez muitas vezes, né? Porém, a morte foi o único inimigo que assolou o Egito. E o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte. E, inclusive, a morte espiritual. O povo está caindo morto. Não dando mais crédito, mas parece que a palavra não faz mais eles chorarem, nem vermelhar os olhos, nem se corarem. O que é que está acontecendo? O profeta diz, eu prego, molho a camisa, e as pessoas às vezes não contam o que estão ouvindo. O que é que está acontecendo? Porque é o espírito maligno na terra hoje. O mundo jaz no maligno. E muitas pessoas, se não estiver certo com Deus, vão ser afetadas por isso. Então, espiritualmente falando, está matando aí. Você vê tanta gente com Bíblia debaixo do braço, está morrendo diariamente. Aquele que não seguir a Cristo, veja, no batismo no Espírito Santo, secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas, você pode ver isso agora, após muitos grandes reavivamentos, evangelistas passaram pela terra, e ainda assim a igreja está indo politicamente falando da igreja, que coisa, está piorando o tempo todo. Seus membros estão simplesmente vivendo no mundo, do modo que querem, fazendo o que bem entendem, veja, no entanto, chamando a si mesmo de cristãs e dizendo estar certos. É sempre assim. Mas graças a Deus que é o Deus do céu. A Bíblia diz que os olhos do Senhor vagueia, acampando por toda a terra, procurando o eleito, seus filhos. Irmãos, a coisa não é brincadeira. Chegará um dia que cada um de nós terá de dar conta do que estamos fazendo, né? Só tem uma coisa que pode barrar tudo isso, é o arrependimento a Deus, arrependimento a Jesus Cristo, vai barrar todas essas coisas. Agora veja aqui, parágrafo 39, né? Ser cristão significa ser como Cristo. Tem gente que diz que é cristão, mas está lá fumando, está bebendo, está mentindo. Já pensou Jesus Cristo? Já pensou Jesus Cristo sentado num bar bebendo cachaça, bebendo cerveja? Muitas pessoas dizendo ser cristão. Você já imaginou? Que tristeza, que escárnio no Evangelho. Tantas pessoas, ministros, dando maus exemplos, quando deveria ser o exemplo número 1. Irmãos, vamos acordar. Agora, não estar em algum lugar. Agora, ser cristão não é ser, é ser como Cristo, melhor dizendo. Não é estar em algum lugar que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Hein? Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Todo dia tem que estar assim. Não querer assim, magoar, entristecer o Espírito de Deus. Sempre você está preocupado em estar certo com Deus. Nós podemos dizer assim, muitas coisas não são lícitas, mas em tudo convém. Então você sempre quer estar certo de Deus. O profeta pegou a mensagem, esteja certo de Deus. Vamos estar certo de Deus. Vamos estar certo da palavra. Em vez de estar certo com o mundo, com o movimento, vamos procurar estar certo com Deus. Porque a salvação quem vai te dar não é movimento não, é Jesus Cristo que morreu por você na cruz do Calvário. Nisso você pode confiar. Esse aí não vai te trair pelas costas não. Esse aí sempre vai cuidar de você, aonde você estiver. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, nas eras, né? Enquanto você viver aqui, porque depois ele vai estar com você eternamente, mas desde aqui, você tem que estar com ele. Amém? Já vou terminar. Agora, não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Fique com um único motivo, né? Meu coração centralizado, com o seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário, amém? Andemos na luz, como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda a injustiça. Isto é para os metodistas, batistas e todos nós juntos. Nós, que coisa, nos torna todos um nele, como diz a oração. Vou parar no parágrafo 40.
como diz a oração sacerdotal de Jesus, né? Para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim, a ti, para que o mundo creia que tu me enviaste a mim que os tenha amado, né? Que coisa maravilhosa. São João capítulo 17. Muito bem, irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos para uma faixa musical. Já estamos quase indo para o encerramento, né? Tem pedido de oração. Vamos ver se tem mais anotações ali. Deus abençoe também a irmã Lúcia Ribeiro, que está aí conosco, né? Graças a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Na batalha contra o mundo, nessa luta tão diária, sozinho não estou. Tenho um amigo verdadeiro, invisível, mais presente, que nunca me abandonou. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Jesus o Nazareno, esse amigo de quem falo, é Deus forte de amor, é o príncipe da paz, Pai da eternidade, o grande consolador. Amém, sozinho não estou. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, ir à frente ao ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho Deus tão poderoso, Deus forte, varão de guerra, nele posso confiar. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou. Amém. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Amém, graças a Deus, né? Já já nós vamos continuar com o louvor. Já estamos encerrando, a hora está assim, né? Mas Deus permitir, irmãos, na quarta-feira que vem, eu quero continuar, eu gostou desse assunto, tá ok? E que Deus possa sempre nos ajudar, vou até marcar aqui para não esquecer. Muito bom. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos da conexão. Temos aqui alguns nomes, né? Paula Martins, família. Maria de Jesus, Tatiana Norberto, família. Marli Silveira, também Geni Afonso. Deus te abençoe. E lembrando também aqui um pedido de oração. Quem pediu aqui, eu não marquei o nome. Acho que foi a
Deixa eu ver aqui. Marli Silveira pediu oração, né? Ela marcou aqui, peço oração por mim, problema na coluna, dor na coluna, e também por filhos e filhas, né? Deus abençoe. Quero dizer aos irmãos que é gratificante que Deus sempre faz, né? E nós sempre oramos, temos testemunho de cura que acontece, mas tudo seja feito para a glória do Senhor, ok? Então, você precisa ter fé, esteja certo de Deus, esteja certo com Deus, e Deus vai cumprir também o que Ele prometeu na sua palavra, na sua vida, tá bom? Então você está bem doente, como essa irmã pediu oração, ou alguém mais precisa de oração, feche os seus olhos, quando você estiver aí, creia na oração que Deus vai te ajudar, Deus vai te curar, tá bom? Amado Deus, Pai Celestial, eu coloco essa irmã, esse pedido, diante do teu altar nesta noite e peço que o Senhor possa ajudar ela, Pai. Cure essa dor nas costas, eu sei, Pai, que o Senhor tem poder para isso. Repreendo esse espírito de enfermidade em nome de Jesus Cristo, que sai da minha irmã. E abençoe também esse pedido que ela pediu aqui por filhos e filhas. Seja o que for que eles estiverem precisando, Pai, que o Senhor dê isso para ela. Eles sejam, ó Deus, aliviados, abençoados, alcançados por Ti, Pai. E cada irmão, cada irmã que por certo, neste momento, está em oração por uma causa, por si, por alguém, seja qual for o problema, está repreendido todo mal. No nome de Jesus Cristo, se é a solução do problema, se é causas a resolver, seja o que for, o Senhor é conhecedor de tudo. Antes da fundação do mundo, o Senhor conhecia todas as coisas. Entregamos em Tuas mãos, que seja feita, Senhor, conforme a Tua vontade, que Teus filhos, filhas, tenham fé e creiam de coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, então Deus abençoe a todos, ok? E amanhã, a partir das 7h30, né, mais 7 horas, eu estou no tabernáculo, e nós estamos na transmissão e a mensagem do profeta de Deus, essa era intitulada A Homem Aqui que Pode Acender a Luz, tá bom? Se você não tiver lugar para assistir, com alguma congregação, e quer estar conosco aí, unido na palavra, esteja conosco aí, porque ele vai ser transmitido também pelo YouTube, né? Facebook e YouTube, Deus permitir. Amanhã, a partir das 7h30 da noite, tá bom? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. E reforçando, sábado próximo nós temos então a nossa Santa Ceia do Senhor, a partir das 18 horas, aqui no Tabernáculo, em Álvares Machado. Meu muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento e logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, ir à frente ao ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes desta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho um Deus tão poderoso, Deus forte, varão de guerra, nele posso confiar. Sozinho não estou, tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem socorrer. Sozinho não estou, tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer.
Amém. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo.